Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre simplificação de radicais. Se um ou mais fatores do radicando tem expoente igual ao índice do radical, esses fatores podem ser extraídos do radicando e escritos como fatores externos. Exemplo: então, eu tenho aí a raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 7. Percebam que o expoente do radicando 5 é igual ao índice do radical, que é 2. Então, ele pode ser extraído, ok? Então, a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7 é a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7. E a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Então fica 5 vezes a raiz quadrada de 7. Então eu tenho aqui, né, a raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 5 ao cubo, ok? Que fica assim. Agora eu vou extrair aí, ó. Então a raiz cúbica de 3 ao cubo é 3 e a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo também é 5. Então ficou a raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Então ficou aí 15 vezes a raiz cúbica de 2. A raiz quinta de 2 vezes 7 elevado a 5 vezes 11. Então eu só vou extrair aqui o 7 elevado a 5, ok? Então 2 vezes, fica a raiz quinta de 2 vezes 11 vezes a raiz quinta de 7 elevado a quinta. Então ficou 7 vezes a raiz quinta de 22. Se o expoente do fator é maior que o índice do radical, deve-se fazer transformações convenientes no radicando. Então, exemplos. Então, 10 ao cubo, a raiz quadrada é 10 ao cubo. 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10, ok? E a raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. Então, ficou 10 raiz de 10. A raiz cúbica de 3 elevado a 7, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 3. Lembrando, né, que produto de fatores, produto com elementos de mesma base, com expoentes de mesma base, repete-se a base e somos expoentes. Então, eu tenho aqui expoente 3, expoente 3, expoente 1. Então, 3 mais 3 mais 1 é igual a 7, ok? Aqui eu vou extrair a raiz cúbica de 3 ao cubo, que é 3. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes a raiz cúbica de 3, que vai ser 9 raiz cúbica de 3. Uma outra maneira de se fazer, mais rápida, é dividindo o expoente do radicando pelo índice do radical, ok? Então 7 dividido por 3 é igual a 2, resta 1. O resultado da divisão será o expoente, né, do fator que vai ficar fora da raiz. Então vai ficar aqui 3 ao quadrado, né, vezes a raiz cúbica de 3 elevado a 1. O resto é o índice, é o expoente do radical. E o 2 é o expoente do fator que fica fora aí. Perdão, o 2 é o expoente do radicando, falei radical, né? O 2 é o expoente do 3, que fica fora do radical. E o 1 é o expoente do radicando. Então fica assim: 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 3 elevado a 1. E fica 9 vezes a raiz cúbica de 3. Então vamos confirmar aí, né? Então, 7 dividido por 3 é igual a 2, resta 1. O resultado da divisão é o expoente do fator que fica fora do radical. E o resto da divisão é o expoente do radicando. Vamos ver outros exemplos à frente. Então tá aí, a raiz cúbica de 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 14. Então ficou aí, né, a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2, vezes 5 ao cubo, vezes 5 ao cubo, vezes 5 ao cubo, vezes 5 ao cubo, vezes 5 ao quadrado. Ok? Lembrando, né, que somando aí os expoentes, né, do 2 vai ficar 3 mais 1 igual a 4, e do 5, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 2 é igual a
14, ok? Então, desmembrando aí, né? Eu fiquei aí com o 2 e o 5 ao quadrado não vão ser extraídos, porque eles têm expoente menor que o índice, ok? Então ficou aí o raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 2 vezes 5 ao quadrado, vezes a raiz cúbica de 5 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 5 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 5 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 5 ao cubo. Né? Eu acho o processo muito longo, né? Mas eu vou ensinar das duas maneiras. A raiz cúbica de 2 ao cubo é 2, a raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. Né? E 5 ao quadrado é igual a 25. Então ficou aí 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 2 dá 1.250 e 2 vezes 25 é igual a 50. Então fazendo da outra maneira, né? Dividindo aí, primeiro, vamos desmembrar a raiz cúbica de 2 à quarta vezes a raiz cúbica de 5 elevado a 14. Dividindo aí o 4 por 3, vai dar 1, resta 1. Ok? Então vai ficar aí 2 elevado a 1 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 1. E 14 dividido por 3, né, dá 4, resta 2. Ok? Vamos ter que corrigir isso aí rapidamente. Bom, dá 4, resta 2. Então ficou aí 5 elevado a 4 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Lembrando que o resultado da divisão é o expoente do fator que fica fora do radical e o resto da divisão é o expoente do radicando. Ok? Continuando aí, então 2 elevado a 1 é igual a 2. Então ficou 2 vezes a raiz cúbica de 2. Ok? Aqui ficou 5 ao quadrado é igual a 5 elevado à quarta potência é igual a 625. E 5 ao quadrado é igual a 25. Agora vamos fazer o produto aí, 2 vezes 625, né? E a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 25. Então ficou 2 vezes 625 vezes a raiz cúbica de 2 vezes 25, que é igual a 1.250, a raiz cúbica de 50. Se o radicando não estiver na forma fatorada, deve-se fazer a fatoração completa antes de fazer a extração dos fatores. Né? Então, a raiz quadrada de 75. Fatorando 75, eu tenho aí 3 vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 3 vezes 5, que é 5 raiz de 3. Lembrando que a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. A raiz cúbica de 162. 162 é 2 vezes 3 elevado a 4. Né? Então ficou a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 elevado à quarta potência, né? Que vai ser igual, né, a 3 vezes a raiz cúbica de 6. E 2 quintos vezes a raiz quadrada de 50x ao cubo vezes y. Né? Fatorando 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. E aí x ao cubo é x vezes x ao quadrado. Então a raiz quadrada de 5 ao quadrado é x. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então ficou aí, eu extraí o 5 ao quadrado, virou 5 fora do radical. E o x ao quadrado virou x, ok? Ficou dentro, como radicando, 2 vezes x vezes y. Vamos simplificar esse 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Ficou aí 2x vezes a raiz quadrada de 2xy. A raiz quadrada de 2a2 menos 2ab mais 2b2. Eu coloco 2 em evidência. Eu fiquei aí 2 que multiplica a2 menos ab mais b2. Isso aqui é um binômio quadrado perfeito, né? A diferença de dois termos elevado ao quadrado, que é a menos b ao quadrado. E a raiz quadrada de a menos b ao quadrado é a menos b. Então ficou a menos b, que multiplica a raiz quadrada de 2. E com a simplificação de radicais, pode-se também determinar a raiz enésima exata de um número real. Então, a raiz quadrada de 2.304, fatorando 2.304,
é 2 elevado a 8 vezes 3 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 8 é 2 elevado à quarta, e a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. E eu tenho aí o resultado 48. A raiz cúbica de 125, 125 é 5 ao cubo, a raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. A raiz quarta de 81, 81 é 3 elevado a 4, e a raiz quarta de 3 elevado a 4 é igual a 3. Ok, deixe seu like e inscreva-se no canal.